Pois bem, meus amigos, minhas amigas, e o brasileiro feminino chegando na sua fase final. Para ser mais preciso, na sua fase semifinal. Vamos ter nesse domingo, dia 24, às 10h30 da manhã, dois grandes jogos pela semifinal do brasileiro feminino, jogos de ida. São Paulo recebe o Corinthians e o Cruzeiro recebe o Palmeiras. As quatro maiores equipes do futebol feminino. Até agora, nesse momento, são 18 horas e 28 minutos. O São Paulo ainda não disse qual será o campo que irá receber o Corinthians nesse jogo de ida. A diretoria parece que está fazendo pouco caso da importância desse grande jogo e o torcedor fica na expectativa para saber aonde será o jogo do São Paulo e Corinthians, né? Pois bem, então nós vamos trazer para vocês aqui as prováveis escalação de São Paulo e Corinthians e como foi a campanha dessas duas grandes equipes do futebol feminino brasileiro. Pois então, bora lá pro pré-jogo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse pré-jogo de São Paulo e Corinthians que vai acontecer domingo às 10h30 da manhã. Até o momento, não foi divulgado ainda o local do jogo, meus amigos, exatamente até este momento que eu tô gravando o vídeo, nessa quarta-feira, nada. Pois bem, então, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que nós vamos trazer um conteúdo show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, sejam todos bem-vindos. Assista o vídeo aí no final se você gostar, assim, deixa seu like. Se você não se inscreveu, peço que deixe essa moral. Se inscreva no nosso canal e ajuda a gente a bater a nossa meta. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, um grande jogo sempre quando encontram São Paulo e Corinthians, sempre sai um grande jogo e não é por menos, certo? As duas equipes vêm ultimamente disputando grandes finais, tanto no Paulista, Brasileiro e Supercopa do Brasil e mais uma vez as duas equipes se enfrentam em mais uma semifinal do Brasileiro Feminino. Pois bem, quem é que tem a vantagem? Quem é que é o favorito desse confronto? Pois bem, vamos trazer para vocês aí um pequeno histórico desse jogo. Olha só, em todas as competições foram 22 jogos entre as duas equipes, com 13 vitórias das Brabas do Timão, 4 empates e 5 vitórias das soberanas do São Paulo Futebol Clube. O último jogo aconteceu aí em junho, para ser mais preciso, no dia 22 de junho, certo? Pelo Paulistão Feminino. Naquela ocasião, o São Paulo venceu o Corinthians de virada por 2-1. O gol das Brabas foram marcados pela Duda Sampaio, enquanto o São Paulo marcou a Kaká e a zagueira Kaká e a Vitorinha da base do Tricolor Paulista. E São Paulo venceu bonito naquela fase por 2-1. Esse foi o último jogo pelo Paulistão Feminino, certo? E o primeiro jogo das duas equipes aconteceu justamente em 2019, quando o São Paulo voltou para o futebol, certo? Naquela ocasião, em 2019, São Paulo tinha acabado de vencer o Brasileiro Feminino A2 e já estava classificado para a Elite de 2020. E aí teve esse embate contra o Corinthians já no Paulistão Feminino no dia 2/11 de 2019. Naquela ocasião, o Corinthians venceu o São Paulo lá no Murumbis por 1-0. Eu estava nesse jogo, hein, galera? Naquela ocasião, o Corinthians venceu o São Paulo por 1-0, certo? O São Paulo, um time, assim, em relação aos outros times que o São Paulo teve, era um time bem frágil, principalmente na defesa.
De lá para cá o São Paulo melhorou muito e principalmente a goleira Carlinha, que subiu demais de produção. Então tá aí para vocês o histórico desse confronto entre Corinthians e São Paulo e Corinthians. Pois bem, qual foi a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino? Vamos começar com as Brabas do Timão, que é o visitante nesse jogo de ida. Olha só, o Corinthians ficou em segundo lugar na fase de classificação com 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Teve 46 gols marcados, o melhor ataque da competição, e 12 gols sofridos, um aproveitamento de 75%. Nas quartas de final, as Brabas foram visitar o Bahia e venceram fora de casa por 2-1. E depois, no jogo de volta, o Corinthians venceu por 2-0, certo? Lá no Pacaembu. No duelo direto contra o São Paulo, foi pela 7ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, 1-1, certo? Vocês lembram com aquele golaço da Duda Rodrigues? A Dudinha fez um golaço de fora da área, certo? Num chutaço, fez assim 1-0 e no segundo tempo o Corinthians empatou com a Johnson. Então tá aí o confronto das duas equipes no Brasileirão Feminino, 1-1. Então, as artilheiras das Brabas é a Johnson e a Vicky Albuquerque, ambas com 8 gols cada. E a campanha das soberanas do Tricolor Paulista? Olha só, São Paulo ficou em terceiro lugar com 33 pontos. São 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 31 gols marcados e 10 sofridos, um aproveitamento aí na fase de classificação do Brasileiro de 73%. Nas quartas de final, no jogo de ida, empatou em 0-0 com a Ferroviária lá na Fonte Luminosa em Araraquara. No jogo de volta, que aconteceu no Murumbis nesse sábado, o empate em 1-1, certo? O gol da Giovana Crivellari pela Ferroviária marcou a Milena Carioca, mas nos pênaltis o São Paulo venceu por 4-2 e garantiu a vaga para a semifinal para encarar as Brabas do Timão. A artilheira do São Paulo é a Giovana Crivellari com 7 gols. O duelo contra o Corinthians, nós já falamos, o empate em 1-1 na 7ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, e como é que será que vem esses dois times para este duelo? Olha só, eu gostei muito da escalação que o Lucas Piscinato fez no jogo contra o Bahia, certo? Ele foi um meio de campo muito técnico, com a Duda Sampaio, a Letícia Monteiro, a Gabi Zanotti e a Yaya. Gostei demais desse quarteto que ele fez ali. Ele jogou no 3-5-2 com a Tamires também fazendo a ala. Então foi um time muito técnico, esse time que jogou contra o Bahia. Eu, sinceramente, eu gostei, certo, dessa escalação do técnico Lucas Piscinato. Com exceção, na zaga não teve a Marisa, mas a gente sabe que ela estava lesionada, estava se recuperando justamente para já entrar na semifinal 100%. Então olha só, gente, ele foi de Érica, né, nesse 3-5-2 que ele foi contra o Bahia. Será que ele vem nesse 3-5-2 de novo? Ou será que ele muda aí pelo 4-3-3, né? Como será que vem o técnico Lucas Piscinato? Ele vem me surpreendendo positivamente nos últimos jogos, viu, gente? Confesso para vocês que eu conectei ele demais no começo da temporada por fazer mudanças. Agora eu entendi o porquê que ele fazia essas grandes mudanças, porque ele não tinha ainda na cabeça dele o time adequado. Parece que ele encontrou o seu time adequado. Então eu vou passar para vocês aqui uma provável escalação, certo? Não tô dizendo, não tô cravando que vai ser essa escalação, deixar bem claro para vocês, para ninguém vir aqui nos comentários aí e falar que eu que tô fazendo a escalação. Não, gente, tô fazendo uma provável escalação, tô debatendo com vocês aqui, vocês vão discordar, vão concordar, vocês vão também escolher o time de vocês, certo? Se vocês não concordam, é simples, não, Franco? Eu acho que eu iria com essa jogadora. Então pode falar à vontade. Estamos aqui justamente para isso, para debater. Não quer dizer que vai ser essa
a provável escalação, beleza? Então o que eu acho que ele deve ir para o jogo é o seguinte: a Nicole, o goleiro é Nicole, certo? Se ele for nesse esquema de 3-5-2, eu acredito que ele vai com a Érica, Marisa e a Thaís Ferreira. Se fosse o Franco aqui, eu iria com a Thaís Regina no lugar da Érica, mas eu acho que ele vai com a Érica. O que vocês acham? Esse trio de zaga aí, com a Érica, Marisa e Thaís Ferreira, ou a Thaís Regina, Marisa e Thaís Ferreira? Coloca aí o que vocês acham. E aí no meio de campo, certo? Vejam bem que nesse esquema aí, ele vai sacar ou a Tamires ou a Gi Fernandes. No jogo passado ele sacou a Gi Fernandes. Então, se ele repetir o que ele fez no jogo contra o Bahia, ele vai assim, ó, com a Tamires, Duda Sampaio, Yaya, Zanotti e a Vicky Albuquerque, certo? Eu acredito que ele deve ir nesse esquema. Ele pode também optar, no lugar da Zanotti ou da Vicky Albuquerque, ele ir de Letícia Monteiro. Ou no lugar da Yaya, ele ir com a Dayana Rodrigues. Então, o que vocês acham, gente? Pra dizer a verdade, o meio de campo do Corinthians é muito criativo, é muito técnico. Sai uma jogadora, entra outra, não pede muito em qualidade técnica qualquer uma que entrar no meio de campo do Corinthians. Claro, né? Pra mim, a única exceção aí é a Duda Sampaio e a Gabi Zanotti. Essas duas se saírem, certo? Apesar que agora ele tem uma Letícia Monteiro que pode fazer muito bem esse lado aí da Zanotti, e ela é veloz e ela é muito técnica. Eu, Franco, aqui me arriscaria ir com a Letícia Monteiro. E no ataque eu acredito que ele vai com a Johnson e a Jaqueline, certo? Completando aí a dupla de ataque, se ele for aí nesse esquema de 3-5-2. Se ele for aí no 4-3-3, claro, aí ele vai recuar a Tamires, certo? E aí uma dessas quatro do meio aí pede a vaga, ou a Zanotti ou a Vicky, né? Aí ele vai colocar a Gi Fernandes na direita, se ele for nesse esquema aí de 4-3-3, né? E adiantar a Vicky Albuquerque para jogar junto com a Johnson e a Jaqueline. Eu acredito que seja isso, né, gente? Se ele for aí no 4-3-3. O que vocês acham? Vocês acham que ele vai nesse 4-3-3? Na minha opinião, é o melhor esquema que o Corinthians joga. Mas nos últimos jogos, ele tem jogado com esse esquema aí no 3-5-2. Coloca aí nos comentários o que vocês acham dessa escalação. Olha só, Nicole, Érica, Marisa e a Thaís Ferreira. Vicky Albuquerque, Zanotti, Yaya, Duda Sampaio e a Tamires, Johnson e a Jaqueline. Lembrando que a Tamires só tá nessa posição por ela tá jogando de ala, né, gente? Porque se fosse para ela jogar de lateral, claro, no Corinthians ainda não tem uma lateral esquerda à altura dela, mas ela é muito melhor quando ela joga de ala. O que vocês acham? Coloque aí nos comentários, vamos debater essa provável escalação das Brabas do Tibão. E do outro lado, um São Paulo que perdeu peças importantes. Muita gente pode falar, não, que perdeu a Day Silva, mas a Day Silva, gente, a Day Silva foi a coisa que mais reforçou o São Paulo na zaga. O São Paulo, vocês lembram muito bem, no final da temporada passada, eu cobrava que o São Paulo precisava de uma zagueira à altura da Kaká, né? Porque jogava a Kaká sozinha. Às vezes era a Kaká com a Gé Soares, até mais ou menos, mas quando o São Paulo, quando o Thiago Viana optava pela a Ana Alice, era um Deus nos acuda a zaga do São Paulo. Então, quando a Gé Soares não podia jogar ou ia jogar de lateral, era um Deus nos acuda, a zaga do São Paulo era muito frágil e voltou a ficar frágil agora. A zaga do São Paulo voltou a ficar frágil. Lembrando que a zaga do São Paulo é a zaga menos vazada do Brasileirão. Por quê? Porque tinha a Day Silva junto com a Kaká, certo?
agora mudou esse time, não tem mais a Day Silva. E aí no ataque perdeu a Dudinha. Ah, mas a Dudinha tá verde, a Dudinha é isso, que a Dudinha era ótima para o esquema. Então a Dudinha era muito importante para o esquema, certo? Ela carregava a bola, ela colocava a bola no braço e ia para cima sem medo de ser feliz. Então o São Paulo perdeu demais. Então como é que São Paulo pode vir jogar? O Thiago Viana tá passando um grande problema aí, que é armar essa zaga que ele ficou agora sem a presença de uma grande zagueira, uma zagueira que sabe com a bola, que também vai para cima, certo? E sai jogando. Então ele perdeu demais sem a Day Silva. Então, olha só, gente, ele vai com a Calinha, a Bruna Caldeirão, aí não tem jeito, é a Bruna Caldeirão mesmo, Kaká e a Anne. E aí na esquerda ele vai com a Carol Gil, exatamente, certo? A Carol Gil, que de repente aí ele deve estar colocando a Carol Gil justamente para dar uma sustentação à Anne, porque a Anne falha demais, gente, falha demais. E a Carol Gil, ela é jovem, é forte fisicamente, certo? Tem um bom preparo físico. A Carol Gil, ela corre o campo todo e não cansa. Então a Carol Gil vai dar essa sustentação aí para a Anne. E aí no meio ele vai colocar a Bia Menezes na volância como a primeira volante e a Maressa como a segunda volante, certo? E a Maressa mais solta em campo, é como a Maressa gosta de jogar. E aí a Camilinha na esquerda e a Aline na direita, certo? E aí no ataque a Giovanna Crivellari e a Isa. Esse para mim seria, na atual situação do São Paulo, o time provável para entrar contra o Corinthians. Eu arriscaria aí, certo? Se não sei como é que tá a documentação dela, se ela tá preparada, eu acredito que tá. Eu colocaria no lugar da Anne a Yasmin, certo? Que a Yasmin chegou agora, é uma zagueira que parece ser segura, já mostrou isso, que tem segurança, sabe o que faz, certo? Não é estabanada, certo? Então eu arriscaria de ir com a Anne para esse jogo, certo? Mas como ela tá chegando agora, eu acredito que ele ainda vai com a Anne, certo? Então vamos ver o que pode acontecer. Então ele pode mudar alguma coisa, mas tá sem a Vitória Amaral, não pode contar com a Vitória Amaral que tá machucada, não pode contar com a Milena também que tá machucada. Então o São Paulo tá com os problemas sérios aí para armar a sua equipe, e eu tenho que reconhecer que o Thiago Viana tá tirando leite de pedra, porque realmente ele não tem um elenco muito qualificado dessa vez com a saída dessas duas jogadoras. Então ele tá conseguindo os resultados. Olha, eu vou falar para vocês, né? Eu tenho que admitir, certo? Não sou muito fã do trabalho que ele fez aí nos últimos dias, mas tenho que reconhecer que ele tá tirando leite de pedra, gente. Porque o elenco de São Paulo é um elenco limitado, e com a saída da Dudinha, da Day Silva, ficou mais limitado ainda. Claro, chegou uma boa jogadora agora, que é a Tati Senna, certo? Mas a Tati Senna precisa de mais ritmo, certo? Colocar ela agora na fogueira é meio perigoso, mas é uma chance que temos. Também a Natane, que pode ajudar aí no segundo tempo, certo? Então, mas eu já iria de Yasmin se eu fosse o técnico nesse momento. Então, o que vocês acham? Vocês acham que seria essa a provável escalação do São Paulo para encarar o Corinthians? Olha só, Calinha, Bruna Caldeirão, Kaká e Anne. E na esquerda, Carol Gil. É assim que ele vem formando a equipe nos últimos jogos. Com a Bia Menezes de volância, a Maressa no meio, a Aline e a Camilinha. E no ataque, a Giovanna Crivellari e a Isa. O que vocês já acham? Quero debater com vocês aí, certo? Dessas prováveis escalações, tanto das brabas do timão do técnico Lucas Piscinato e do São Paulo. Vamos esperar que seja um grande jogo, com certeza será. Na minha opinião, o São Paulo não é favorito, o Corinthians leva um ligeiro favoritismo por decidir em casa, certo? O Corinthians decidindo em casa é muito perigoso, então para mim o favorito no momento, certo? Por tudo que aconteceu nesse final aí de temporada do Brasileirão Feminino, o Corinthians para mim é favorito nesse jogo. Mas, certo? Se o São Paulo vencer, não é nenhuma surpresa, certo?
certo? E se o São Paulo vencer, tem que vencer esse jogo de ida, certo? Para tentar algum resultado positivo no jogo de volta. Mas convenhamos que vencer as brabas dentro de casa é muito difícil. O São Paulo tem uma missão muito difícil, mas não impossível. Bem, galera, saiu agora então o resultado, certo? A definição onde será o jogo de ida de São Paulo e Corinthians. O jogo de ida será no Pacaembu, certo? Às 10h30 da manhã nesse domingo, dia 24, certo? Então, definido o local do jogo de ida de São Paulo e Corinthians pela semifinal do Brasileirão Feminino na Arena Pacaembu, domingo, às 10h30 da manhã. Beleza, gente? Então tá aí a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, coloque aí nos comentários, comente e vamos junto debater esse pré-jogo aí de Corinthians e São Paulo e Corinthians. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!